Olá, estamos de volta com mais uma videoaula. Dessa vez a nossa videoaula é de religião. É uma matéria que a gente gosta muito, né? Contamos muitas histórias, aprendemos um pouquinho mais de Deus. Então agora, já que nós vamos falar de Deus, vamos falar também com Deus, né? Feche seus olhos, reverência e respeito a Deus. Querido e bom Deus, somos gratos a Ti pela vida, pela paz, pelo cuidado, por tudo que tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer por nós. Nos abençoe, nos dê sabedoria para aprendermos e fazermos somente o Teu querer. São bênçãos que Te pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos aprender hoje, vamos usar hoje o nosso livro de religião, que a gente sempre usa, no capítulo 10, Regras de Convivência. Ok? Então, corre lá, pega o seu livro e já abre aí na página 26, no capítulo 10, Regras de Convivência. Presta atenção, vou te contar que nós temos muitas regras que devem ser obedecidas no nosso dia a dia, né? Tais como as regras de trânsito, as regras na escola, como usar uniforme, ir para a fila no horário certo, regras de saúde, como tomar vacina no dia certo, seguir bem o calendário, esperar a sua vez, regras de jogo. E as regras, gente, já existiam, há muito tempo, desde os tempos bíblicos, lá na época de Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, de Israel do Egito, ele enfrentou grandes problemas com eles. Sabe por quê? Eles não queriam seguir regras. E Deus orientou para que ele estabelecesse algumas regras e assim o povo todo pudesse viver em harmonia. E mesmo morando em tendas, Deus orientou que eles se organizassem em grupos familiares e deu uma responsabilidade a cada um deles. Deu regras de higiene para que não tivessem doença e as leis para que os juízes pudessem julgar todos os casos. Regras são muito importantes para o nosso dia a dia. Se nós não seguirmos a regra, nós podemos até, por exemplo, se eu não respeitar o sinal de trânsito, o que pode acontecer comigo? Pode acontecer algum acidente. Então, preste atenção porque as regras são muito importantes para o nosso dia a dia. E eu vou contar uma história para vocês do Renato. O Renato, ele vivia em uma região de litoral, ou seja, de praia. Ele e o Pedro, eles aprenderam a amar o mar. Então, olha, eles gostavam de nadar e eles iam para o mar até para pescar. Várias vezes, seus pais falaram para eles assim, olha, não vão sozinhos para o mar. É muito perigoso, precisa ter um adulto por perto. Mas um dia, Pedro e Renato e mais amigos deles resolveram pescar. Olha lá, sozinhos. Resolveram pescar sozinhos. Esperaram os pais saírem de casa e então foram para o mar. Olha só a ideia. Pediram duas canoas emprestadas e remaram até passarem a quebra do mar, que é um lugar mais tranquilo onde eles podem pescar. Enquanto eles chegavam aos recifes, onde sabiam que a pesca era boa, que tinha muito peixe, eles sentiam um vento, uma brisa gostosa ali, né? Que afugentava o calor. Quando chegaram lá, eles mergulharam com suas lanças e foram pescar. Eles não pescavam com varas de pescar, não. Eles iam com lanças pescar. E, enquanto isso, um dos meninos, um dos amigos, ficou lá cuidando das canoas, né? Quando eles pescavam um peixe, eles colocavam ele numa cesta embaixo da água e mergulhavam de novo. E eles estavam se divertindo, olha, muito naquele dia. E como eles estavam ali se divertindo muito, eles não perceberam que ventos fortes começaram a soprar ali naquela região. O garoto que ficou cuidando dos barcos, ele se esforçou para segurar, para ficar ali naquele local. Mas o vento empurrou ele para longe, em direção ao mar aberto. Meu Deus! Quando os garotos encheram os balaios de peixe, eles chamaram um amigo para ajudar a colocar o balaio dentro das canoas.
Mas o amigo e as canoas não estavam lá mais. Eles olharam para o horizonte e viram as canoas lá sozinhas no mar. Os meninos eram bons nadadores, mas haviam mergulhado por 3 horas e eles estavam ali muito cansados. Mesmo assim, nadaram até o recife de corais mais próximo e descansaram na água rasa. Um dos garotos viu um barco à distância e começou a gritar. E gritavam muito, mas o marinheiro foi embora. Então, os meninos perceberam que estavam em apuros. Era meio-dia, ninguém sabia onde eles estavam. Também sabiam que os peixes que tinham pescados iam atrair, sabe o quê? Tubarões ali para perto deles. Por isso eles jogaram os peixes fora. Eles também não podiam ficar ali. Eles precisavam sair daquele recife. Então eles tentaram nadar até uma ilha onde não havia ninguém morando, que ficava a mais de 1 quilômetro de distância, mais perto do continente. Antes de começar a nadar, eles pediram proteção de Deus. Então saíram do recife, entraram em águas profundas e nadaram. Os garotos nadaram e boiaram durante horas, mas não conseguiram alcançar a ilha. Já estava escurecendo e de repente eles viram uma canoa vindo na direção deles. Então eles gritaram muito, acenaram e logo viram um barco se aproximando. A canoa era muito pequena para carregar os meninos. Então eles se agarraram do lado da canoa e enquanto o remador se esforçava para levar eles em terra firme. E o remador disse para eles assim, o canoeiro: seus pais estão procurando vocês. E enquanto o barco se aproximava lá da praia onde os meninos iam chegar, os meninos estavam cansados. E eles cambalearam e caíram exaustos na areia. Porém, eles estavam salvos. Depois souberam que outro homem encontrou aquele amigo que estava cuidando das canoas e ajudou ele a voltar para a praia. Ai, que bom, né? Todos ficaram felizes ao encontrar com os pais, mas perceberam que a essa altura poderia ter terminado diferente essa história, né? Essa aventura deles poderia ter terminado diferente. E Renato disse assim: aprendemos várias lições naquele dia. Aprendemos que os nossos pais estabeleceram regras para a nossa proteção. Percebemos que Deus ouviu nossas orações e nos salvou, apesar da nossa desobediência. Agora sabemos que é mais importante confiar em Deus e obedecer-lhe. Meninos e meninas, quando obedecemos aos pais, também obedecemos a Deus. Certo? Viram só a história do Renato? E na atividade que a gente vai fazer, olha só, como eu disse para você, o povo de Israel era muita gente. Então, Deus estabeleceu algumas regras ali naquele dia. Estabeleceu algumas regras para que Moisés falasse para o povo. E na página 27, você vai ler Levítico 19 na Bíblia. Pode ser a Bíblia que você tem aí na sua casa. Você vai abrir Levítico 19 e vai responder a questão 1. Depois, você vai desenhar aqui algumas dessas regras que ainda se aplicam aos nossos dias. Em Levítico 19, você vai encontrar várias regras de convivência. E aqui você pode desenhar uma ou duas regras que se aplicam ainda hoje aqui nos nossos dias, tá bom? E aqui você vai falar na número 3, as regras que podem deixar a convivência mais agradável em casa, na escola e na cidade. Em casa, na escola e na cidade. O que você deve fazer? Que regras você deve cumprir para que a convivência seja muito agradável? Olha só. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que Jesus nos ajude a obedecer as regras e a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa estar com vocês e até a próxima.